E falando sobre o poder ali da economia dentro de um país, nossa curiosidade de hoje está ligado à inflação, né? Como que a inflação É isso. ela interferiu ali e destruiu o Império Romano, né? Como é que você conta aí essa história? Pois é. Muita gente fala da destruição do Império Romano e eu vejo, tem invasão de bárbaros, tem muita gente fala da questão da religião, muita gente fala que o Império não conseguiu se estruturar direito quando estava muito grande, mas eu acho que eles esquecem bastante, né? É uma das causas, obviamente, mas a questão financeira do Estado, do financiamento do Estado, passou muito por isso, né? Hoje a gente falou de inflação, hoje a gente falou de ouro, e a gente falou da Argentina lá gastando mais do que podia e tal. E tudo isso já aconteceu durante o Império Romano e demorou centenas de anos, né, para acontecer. Mas eu vou tentar contar aqui de uma forma bem rápida e de forma que eu acho que é o jeito mais fácil de entender a inflação e como que a inflação pode corroer um país por dentro, né? O Império Romano teve seu auge ali em 180 depois de Cristo com o imperador Marco Aurélio. Nesse momento, o Império Romano tinha a maior fronteira que ele chegou a ter e unificada, né? E eles tinham uma moeda corrente, mas essa moeda corrente não era que nem a moeda que a gente tem hoje. Primeiro que era uma moeda mesmo, né? Não era um papel de dinheiro. E segundo que não era um dinheiro que a gente chama de fiduciário, né? Que não tem nada por trás dele, você tem que acreditar no dinheiro. Pelo contrário, as moedas eram feitas de metal precioso. A maior parte desse metal que era usado no Império Romano era de prata. Eles tinham também cobre, tinham bronze e algumas moedas de ouro também, né? Mas quando o Império começou, quando ele virou Império, né, ali no finalzinho dos antes de Cristo, né, até chegar no ano zero, que o imperador era o Augusto, o Império Romano já tinha, o Império, que era a República antes, já tinha conseguido muitas minas de metais preciosos, então eles usavam esses metais para cunhar as moedas. E a moeda mais comum nesse período todo era o denário, e um denário tinha 99% de prata em sua composição e ele valia de um dia de trabalho de um trabalhador comum em Roma. Com o tempo, qual que era o problema do imperador e do tesouro romano? Eram da mesma pessoa. O imperador, o tesouro romano era do CPF, se tivesse uma conta no banco, era o CPF do imperador. E ele tinha que pagar a expansão do exército, ele tinha que pagar os jogos, que eram muito famosos, ele tinha que construir palácios, construir estrada. Então, tudo que é um gasto de um Estado era na conta do imperador. E com o tempo, como em 180 eles chegaram no máximo de expansão do Império, eles não conseguiam trazer mais dinheiro para dentro para cunhar mais moedas. E toda vez que o imperador precisava aumentar o gasto, e tinha que aumentar o gasto, porque, né? Quer dizer, eu não sei porquê, mas é o que todo Estado faz. Então, eles começaram a ter uma ideia genial. Em vez de gastar mais dinheiro, eles simplesmente diminuíam a quantidade de prata que tinha numa moeda. Então, passou de 98%, 99% de pureza para 80% na época do Marco Aurélio. Isso veio caindo, obviamente, com o tempo, né? Cada vez que eles tiravam um pouquinho de prata da composição, eles conseguiam fazer mais moedas e logo comprar mais coisas. Só que o povo, em breve, né, assim, passa um tempinho e você consegue comprar mais coisas com mais moedas com menos prata. Mas as pessoas percebem, porque elas derretiam as moedas, tinham que comprar coisas do exterior e tal. Então eles tinham menos prata, então obviamente eu vou aumentar meu preço, porque eu preciso ter a mesma quantidade de prata que eu tinha antes, quando eu vendo as minhas coisas, ou quando eu preciso comprar de algum fornecedor. E chegando a 80% com o Marco Aurélio, já era, imagina, 20% de aumento de base monetária do nada. 40 anos depois, mesma coisa, aumento de gastos, a receita meio estabilizada, até menor, porque o Império começou a diminuir ali, a perder dinamismo e perder as fronteiras. 40 anos depois, eles já estavam usando 50% só de prata na moeda. E no ano de 270, ou seja, mais ou menos 100 anos depois do Marco Aurélio, a moeda tinha impressionantes 3% de prata. Então, a inflação vista por essa ótica, ela não é um aumento generalizado do nível de preços. Ela é simplesmente a queda do poder de compra da moeda. Um dinário que comprava 100 coisas num período atrás, agora compra 3% daquilo que comprava antes, apenas a mesma moeda.
obviamente, essa ideia ela tem que ser transplantada para o nosso tempo de forma meio imaginária, porque o nosso dinheiro não diminui, nem tem nada ali de... né? Ele é só uma nota que se convencionou chamar isso. Mas o problema original é o mesmo. É um gasto muito grande que o governo tem que suprir aquele gasto, e ele pode fazer isso de duas formas que são muito parecidas. A primeira é imprimir mais dinheiro, e quando você imprime mais dinheiro, acontece exatamente o que acontecia no Império Romano. Você tinha mais dinheiro em circulação, no primeiro momento o governo compra mais coisas com aquilo, mas logo as pessoas percebem que tem esse valor maior em circulação e os preços aumentam. Então, o aumento de preço, na verdade, é uma consequência de algo anterior, né? Obviamente, a gente tem quebra de safra, então é uma inflação de custos. A gente tem questões pontuais que são inflação mesmo, que o preço aumenta, mas de uma forma geral, no longo prazo, né, a perda do valor do dinheiro advém desse aumento, da redução da prata na nossa moeda, né? Muito tempo depois, passou um tempo depois, veio o imperador Aureliano, e ele conseguiu dar uma espécie de choque na moeda. Ele prometeu que não ia diminuir aquele nível de pureza ali, mas já estava por volta de 5%, e ele começou a gastar aquele dinheiro de acordo com o que ele tinha. Isso trouxe um problema muito grande, que o Império começou a diminuir mais ainda, porque ele não tinha dinheiro para comprar a mesma quantidade de soldados, pagar a mesma quantidade de soldados de antes, ou comprar a mesma quantidade de coisa de antes. Então, logo que veio o próximo ali, ele já desvalorizou de novo e tudo voltou à mesma dinâmica anterior. Quando chegou o Diocleciano, e essa parte eu acho a mais maravilhosa de todos, porque é uma coisa que ele fez na história e a gente sempre repete achando que vai dar certo. Inclusive a Argentina fez recentemente várias vezes, não só no governo anterior, mas no governo Macri também, que ele falou, bom, para os preços pararem de subir é muito fácil, eu sou o imperador, eu mando aqui, os preços vão parar de subir, acabou, tem um teto e acabou, congelou os preços. O que aconteceu? Obviamente, os preços foram para o teto imediatamente, e como tem muita diferença de produção de um lugar para o outro, e às vezes o preço máximo de um lugar não é o mesmo do outro, e assim por diante. E os produtos simplesmente começam a desaparecer, e você não tem mais o que comprar. Então, assim, todas essas ideias que aconteceram durante o Império Romano se repetiram várias vezes na história, continuam se repetindo hoje, por mais complexa que seja, né, a nossa economia em relação à do Império Romano, não tem nem comparação, né, não tinha nem tecnologia na época das que a gente tem hoje. E esse caso eu acho que é muito bom para explicar como funciona a inflação no nosso país, por que a gente tem que controlar a inflação, e que as soluções mais óbvias não são as melhores de forma alguma, às vezes até pioram o problema, que em princípio, não dá para gastar tanto mais do que você acumula, assim, do que você recebe. Mesmo que e o Império Romano aumentou durante muitos anos a receita, né, conquistando outros povos, tomando mina, fazendo guerra, vendendo escravos, eles aumentaram demais a receita, mas os gastos também iam subindo nessa mesma proporção, o que é uma coisa que a gente tem que ficar atento nos dias de hoje para os nossos governos, que de uma forma geral ainda são muito parecidos com o que tinha naquela época. Verdade. E se você não quer ter o seu patrimônio sendo afetado diretamente ali pela inflação, não perder o valor de compra do seu patrimônio e assim desvalorizar tudo que você já conseguiu conquistar na sua vida, então fale aqui com a gente, chame a gente para que a gente possa ajudar a entender como que a gente pode fazer um plano para suprir esse aumento dos preços dentro do seu patrimônio e fazer com que você ganhe cada vez mais.